Olá, seja bem-vindo ao curso que vai tratar tanto de obesidade, na parte de tratamento clínico, tratamento medicamentoso e cirurgia bariátrica, finalizando com um caso clínico de uma paciente que eu acompanhei durante o período que eu estava no HC, na USP em Ribeirão Preto. Chamo Liane, sou médica nutróloga, minha formação começou em Jundiaí, onde eu fiz faculdade de medicina, depois continuei na mesma cidade, fiz residência de clínica médica no Hospital Pitangueira Soban, fui para Ribeirão Preto, fiz nutrologia na USP por 2 anos, finalizei, tirei o título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, e atualmente já exerci na parte hospitalar e mantenho na parte de consultório. Os objetivos dessa aula inicial, em que eu vou abordar a parte introdutória da obesidade, é compreender os múltiplos fatores que envolvem a etiologia da obesidade e estimular a percepção para as relações causais e atual, relação na sociedade e também o que envolve o controle da obesidade. O roteiro vai passar pela definição, etiologia, avaliação de massa corporal, síndrome metabólica, abordagem global e comunitária, citar alguns artigos, questão de saúde pública e vou mencionar a questão do tratamento de uma forma geral e depois vai ter um pouco mais específica, vai ter mais específica nos próximos conteúdos. Coisa mais importante é entender que a obesidade é uma doença. Ainda tem uma percepção de que às vezes acredita que o indivíduo ele é preguiçoso, ele não faz porque ele não quer. Quando começa a ver a fisiopatologia da obesidade, é muito mais profundo. Sabe aquela questão da ponta do iceberg? Então, pensar a questão de falta de estímulo, né, é só a pontinha. Obviamente que pode funcionar para alguns indivíduos, mas não é para todo mundo. Até porque se fosse uma coisa tão simples assim, com tanto material, com tantos artigos científicos, com tanto conhecimento disponível para nós profissionais de saúde, por que a obesidade ela só aumenta ao invés de diminuir? À medida que aumenta o conhecimento, ao invés de ter um controle da doença, ela dispara, né, a cada ano que passa. Então, falta ainda uma ideia, né, de que necessário um tratamento medicamentoso muitas vezes, da mesma forma que hipertensão, diabetes, não é porque controlou a glicemia, não é porque controlou a pressão arterial, você retira o medicamento, pelo contrário, controlou porque está com medicamento associado, a obesidade muitas vezes é assim. Se é uma doença crônica, ela tem um status inflamatório persistente, se o paciente perdeu peso, tem que avaliar caso por caso, às vezes mesmo assim vai ter que continuar com medicação por muitos anos, né, em alguns casos o resto da vida, porque se retirar a medicação tem risco de reganho de peso. A evolução dos últimos tempos, né, em que mudou totalmente a questão não só dos alimentos, mas do conforto. Antes o homem vivia na caverna, ele tinha que sair para pegar os alimentos dele. E não era uma fartura, não tinha sempre, tinha que ter toda essa questão de mobilidade, de restrição calórica, e aí com o tempo foi criando toda uma situação em que ele não só tem a quantidade de alimento disponível em todos os tipos e variedades possíveis, mas também tem o carro, tem um automóvel que às vezes não tem um carro próprio, mas tem um ônibus. Tem várias coisas que diminuem o tempo de caminhada, o tempo de andar. Regulação de temperatura corporal, que muitas vezes estimula o gasto calórico. Hoje em dia tem aquecedor para ambientes muito frios e tem ar-condicionado para ambientes muito quentes. Então, o gasto energético, ele vem diminuindo e muito, não só pelo que se consome em relação a alimentos, mas também pela forma que a sociedade estruturou, em que o sedentarismo cada vez mais é estimulado na rotina do indivíduo. E é muito mais do que uma escolha entre ser fat and fit. Não cabe apenas essa visão. Como eu mencionei, é a pontinha do iceberg pensar dessa forma. Para alguns indivíduos funciona, mas para a grande maioria não. Então vamos lá ver a questão da definição de obesidade, epidemiologia e tratamento médico, para que a partir do momento que tem essa compreensão, automaticamente conectado, já vem a facilidade de abordagem do profissional de saúde em otimizar tratamento e acompanhamento.
Qual que é a definição de obesidade? Então, é um excesso de gordura, tá? Então, tem tecido adiposo em maior quantidade. A Organização Mundial da Saúde, em 1995, definiu que é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal que traz repercussões à saúde. IMC não quantifica percentual de gordura e é até um desafio, porque cada vez mais vem se questionando: pesar um indivíduo realmente é uma coisa que se deve confiar? Porque na hora que você pesa, você não está fazendo uma avaliação corporal. E às vezes se o indivíduo ele vai perdendo peso, mas tem uma substituição da massa magra, da massa gorda pela massa magra, às vezes ele até ganha peso, mas às custas de massa magra. Então medidas ajudam muito, até pela roupa. Eu tinha pacientes em que não tinha acesso à bioimpedância no local que eu estava e eu orientava sempre, olha, escolhe uma roupa que você queira muito usar e vai tentando experimentar essa roupa à medida que você sente que está perdendo peso. E aí era muito interessante, porque a pessoa falava, nossa, se eu não tivesse entrado na roupa, eu não teria noção que eu estava mais magra. Realmente a estrutura corporal visivelmente havia modificado, medidas e tudo mais, mas às vezes o peso não, nesse caso. Tá bem? Então, sempre ter atenção de individualizar, escutar o paciente e ver a questão se realmente ele não perdeu mesmo a massa gorda. IMC, índice de massa corpórea, ele não reflete, né, a distribuição de gordura corporal. O bom dele é que ele é sem custo, ele é prático, ele é acessível e é o cálculo mais utilizado na avaliação da adiposidade. Entretanto, ressalto mais uma vez a questão de que os dois têm o IMC de 30, mas esse é às custas de massa magra e esse é às custas de massa gorda. Em termos de saúde, eles têm prognósticos e riscos de evolução com doenças cardiovasculares e outras, né, aumento de risco de diabetes mellitus, lipidemia, hipertensão arterial sistêmica. Sempre avaliar que não é somente o peso nem o IMC. Então, na classificação, o idoso, à medida que vai tendo o processo de envelhecimento, há a substituição natural da massa magra pela massa gorda. E aí pode entrar, às vezes até precocemente, num quadro de sarcopenia, da sarcopenia do idoso. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas, como que diminui o risco de o idoso ter sarcopenia, ou às vezes o indivíduo que está tratando a questão da neoplasia, outras doenças que podem levar à desnutrição, perda de nutrientes e perda de massa magra, né? Estimular quantidade proteica adequada, tá? E também associado a isso, exercício físico, porque só da proteína não ter o estímulo da atividade física, ou só da atividade física e não ter a questão da ingestão proteica nutricional no todo, porque se você dá super proteína para o paciente, mas a quantidade dos outros macronutrientes estiverem menores, a principal fonte de obtenção de energia, mais ou menos de 50%, né, 45% a 50%, é através da glicose, do carboidrato. Então, se você não der carboidrato, der apenas proteína, ele não vai conseguir nem ter o metabolismo normal, adequado para a obtenção de energia. Então, pensar na questão do idoso, pelo processo de substituição e aumento de massa gorda, o IMC normal ele vai ter uma tolerância maior mesmo, de 22 a 27. IMC menor que 18,5, magro ou baixo, risco de doença normal elevado. 18,5 a 24,9 é considerado normal também, risco de doença normal. E 25 a 29,9, sobrepeso ou pré-obeso. Quando vai a partir de 30, já entra em obesidade grau 1, 30 a 34,9, que é o elevado. Veja, isso é tudo uma classificação, tá? E você coloca a classe que o obeso tá, isso não é um diagnóstico. 30 a 39,9, obesidade grau 2 e maior que 40, obesidade grau 3. Avaliação da composição corporal. A densitometria é maravilhosa por dupla emissão de raio-x, que é o DEXA, mas não tem em todo o serviço. Então, quando você pede densitometria óssea, é o mesmo aparelho que usa para fazer DEXA. O que muda é a análise, né, na hora de emitir o laudo.
Então, nele, ele consegue diferenciar o osso, o músculo, a gordura de uma forma bem adequada. É não invasivo, tá? A única restrição é que ele tem um limite de peso. Então, se é um paciente super obeso, né? IMC de 60, IMC nem chega a 60. Muitas vezes tem alguns aparelhos que mais de 160 quilos, 170 já não tolera. Dependendo do grau de obesidade que você pega do paciente, ele tem mais do que esse valor. E aqui você vê pelas cores, tá? Então, mapeamento de gordura de cor com limiares ajustáveis para visualizar a distribuição de gordura e ajuda metabólica. Então, aqui osso, músculo e gordura. Ultrassom também é muito utilizado. Ultrassom é uma coisa mais nova, assim. Tem que lembrar que o ultrassom ele é técnico dependente. E o ideal é que faça sempre pelo mesmo profissional. E obviamente que ele tem uma formação adequada para ver, porque é muito bacana que o ultrassom ele consegue quantificar o tecido adiposo e tecidos mais profundos em diferentes regiões corporais. No caso da tomografia e da ressonância tem também a questão do limite do peso, né? Mas e da tomografia tem a questão de emissão de raios, né? Mas assim, eles são ótimos porque eles avaliam a área da gordura e faz um corte e nisso ele consegue ver a quantidade de tecido. Por exemplo, no caso da ressonância, ele vê a altura de L4 L5, no caso da tomo, no caso da tomo e no caso da ressonância em corte único L4, pode fazer L2 e L3 também. Aqui a imagem do ultrassom, peguei isso de um artigo, tá bem? Tá aqui embaixo, caso queira dar uma olhada. Então, aqui ele mostra os métodos de aferição. Nessa figura A, ele consegue analisar a espessura do depósito de gordura visceral no espaço compreendido entre a face interna profunda do músculo reto abdominal e a parede anterior da aorta. E o paciente está em expiração. Tem que ver tudo isso. A posição do paciente está em ex, porque todos esses itens modificam a análise final. E no B, a espessura da gordura subcutânea no espaço compreendido entre a pele e a face externa superficial do músculo reto abdominal, tá? Área de gordura na altura de L4 e L5, isso eu também peguei do artigo. Aqui ele coloca como um corte axial de tomo, tá bem? E determinação da área de gordura, tanto subcutânea quanto visceral. E com isso você vai medindo. Então, se você tem acesso a uma tomografia, tá? Exemplo, o paciente tem obesidade. Pacientes com obesidade geralmente são desnutridos porque eles têm aumento de peso às custas de alimentos palatáveis, calóricos, mas com baixos nutrientes, né? Com altas calorias, mas baixo valor nutricional. Geralmente eles já são bem desnutridos, não tem muita massa magra não. Mas, e você quer pegar um paciente, tá perdendo peso e você tá querendo ver se ele não desnutriu mais. Pode fazer tomo de controle se tiver acesso. Mas como eu disse, tem a questão de que às vezes não tem no lugar e também pela questão de emissão de raios. Então se tiver outros, por exemplo, o DEXA ou até uma bioimpedância também já ajuda. Vamos lá, Vigitel 2018. O que ele fala em relação a doenças crônicas não transmissíveis, em que a obesidade entra como uma doença crônica não transmissível? Essas doenças, elas são um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles indicam que essas doenças são responsáveis por cerca de 71%. É muita coisa, de um total de 57 milhões de mortes ocorridos no mundo em 2016. E a estimativa, isso foi de 2018, né? Ou liberado pela Vigitel, a estimativa é que o aumento aconteça de forma exponencial, se não houver uma mudança importante nos hábitos de vida e também na medicação, no uso de medicação para pacientes com obesidade que necessitem. Saiu em 2020, Folha de São Paulo, que 1 em cada 4 brasileiros acima de 18 anos está obeso, segundo pesquisa do IBGE. Então, de 4 pessoas, uma vai estar acima do peso. Claro que isso modifica de acordo com o nível socioeconômico. Por quê? Porque às vezes você pode ter um nível socioeconômico maior com pessoas mais dentro da faixa em relação ao peso, né, com peso mais normal, mais adequado, e no nível socioeconômico inferior, muitas pessoas, sabe, com
Até porque, se você for comparar uma bolacha recheada com uma fruta e uma verdura, é muito mais barato para uma mãe ou para um pai. Pensa um pai que tem 3 empregos, né? Uma família. O pai tem 3 empregos, a mãe tem outro, tem que cuidar de 3 filhos. No fim, é muito mais barato comprar um achocolatado em pó do que cacau. Pensa, cacau é caro. Tem que entender essa questão do acesso, tá? Não só da força de vontade também. O que o INCA, o Instituto Nacional de Câncer no Brasil, em 2017, falou em relação à obesidade? Cerca de 3 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e obesidade. Então, tem tireoide, esôfago, pensando no adenocarcinoma, mama, mulheres pós-menopausa, rins, ovário, fígado e vesícula biliar, intestino, cólon e reto. Segundo a Bezo, que é fantástica, tem muito material. Se quiser dar uma olhadinha, digita, só colocar a Bezo no Google, vai aparecer várias diretrizes, vários artigos, vale muito a pena. Tá? É a sociedade no Brasil em relação ao sobrepeso e obesidade. O que ela fala da origem da obesidade? Então, que a etiologia da obesidade ela é muito complexa e multifatorial, resultando da interação de genes de ambiente, estilos de vida e também fatores emocionais. Então, o mundo moderno como um meio obesogênico tem uma oferta ilimitada de alimentos baratos, palatáveis, às custas de muito sódio, muita gordura saturada, muito açúcar, muito carboidrato refinado. Então, os palatáveis, ultraprocessados com grande teor de gordura e açúcar, fast foods, porções aumentadas. Fizeram uma análise em relação ao tamanho dos pratos da década de 70 para agora. Então, aproximadamente assim, o tamanho do que hoje é P, antes era M ou G dos pratos, sanduíches e tudo mais. Então, essa questão de tem que comer o prato inteiro, não pode deixar sobrar, isso é uma coisa que não faz muito mais sentido. Porque os pratos eles são muito maiores do que se era antigamente. Então, se todas as vezes comer, mesmo estando se sentindo saciado, porque não pode deixar sobrar, isso leva ao excesso de peso com facilidade. Olha que item simples, né? Então, tá satisfeito? Marmitinha, leva para casa. Ou ter mais atenção, se estiver num ambiente fora, né? Ou se estiver em casa e tudo mais, ter mais atenção ao tanto que se coloca no prato, para evitar desperdício. Fizeram um estudo para avaliar a questão do arroz com feijão, que é um prato, né, arroz, feijão, é um prato nutricionalmente muito equilibrado, comparado com o consumo de outros alimentos e quanto que se aumentou de refrigerante. Então, nos últimos anos teve uma redução de 30%, obviamente que assim, decorrente do processo da pandemia, houve uma redução de arroz com feijão, falando desse momento isolado, por conta da elevação importante desses itens, mas esse estudo aconteceu muitos anos antes, não tinha alteração do valor. Então, o que eles avaliaram mesmo era a mudança de hábito decorrente ao consumo de outros alimentos, pela oferta mesmo, por ser palatáveis, mais baratos, tudo isso que eu falei. Então, menos que diminuiu 30% e refrigerante teve um aumento de 268%. O tanto de açúcar que tem no refrigerante, né? Pensando no refrigerante normal. Sem ser diet. Então, veja, ao longo dos anos ficou, olha, você precisa de uma motivação na dose certa, mas... Só um minuto. Tá bem. Não, eu vou falar disso no próximo slide. Nesse aqui, vou falar o seguinte. A mudança dos itens de ter acesso ao carro, de poder ter ambientes que são mais reguladores, que diminuem o gasto energético, televisão, e não só televisão, internet, ainda mais que cada vez mais revolução tecnológica,
questão da pandemia que modificou tudo a relação do trabalho, as pessoas estão cada vez mais sentadas. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é mais a questão de fazer 150 minutos de exercício por semana, é quanto tempo se fica sentado no dia também, aumenta muito o risco de ter IAM, complicações, outras complicações cardiovasculares, aumento de risco de diabetes mellitus. Então, a orientação é, se tem que ficar muito dia sentado para trabalhar e tudo mais, levantar, fazer alguma coisa que estimule passos, que estimule circulação, que estimule caminhada, tá? Associado a isso, aumento de oferta e de consumo de alimentos ultraprocessados e motivação, falta de motivação, né? Para fazer as coisas. Associado a tudo isso, veja como é complexo. Algumas pessoas acham que é só essas duas coisas que levam à obesidade, né? A gente já entende que é estilo de vida associado, mas fatores genéticos, tem inúmeros estudos, mas assim, é porque é muita coisa incluída. Tem uns que mostram algumas áreas de ativação específica no sistema nervoso central, que é mais comum em indivíduos obesos do que os indivíduos que conseguem controlar o peso. Outros colocam já descobertas em relação a genes específicos. Então é muita coisa que pode influenciar. Associado a tudo isso, mecanismos de resposta de sistema nervoso central, sistema nervoso autonômico, associado a trato gastrointestinal e liberação hormonal. Então, a obesidade, ela é tudo menos simples. Ela não é nada simples. Tudo isso vamos associar mais alguns itens. Redução do tabagismo estimula o aumento de consumo de alimentos. Iatrogenia farmacêutica, muito comum os indivíduos serem polifarmácias. Você toma algum remédio? Você olha, às vezes o indivíduo toma 2 páginas de remédio, um monte de remédio todo dia. Pensar que os remédios têm efeitos adversos e muitas vezes interagem de forma negativa, não só entre si, mas também prejudicando a saúde do indivíduo. E aumento de consumo de alimentos. Antidepressivos, como a mitriptilina e mirtazapina, antipsicóticos, olanzapina, risperidona, quetiapina, aumenta o consumo por alimentos. Hipoglicemiantes, glicazida, glimepirida, insulina, no caso dessa insulina exógena, né? Porque a insulina endógena, ela estimula a questão da saciedade. Corticosteroides, antirretrovirais e inibidores de protease. Na privação crônica do sono, tem diminuição da leptina e TSH e aumento da grelina. Na parte genética, esse aqui eu peguei da última diretriz da ABESO de 2016. Caso tenha interesse, só entrar no site da ABESO, baixar, é gratuito, tem vários itens. Mostra a questão da abordagem na obesidade da criança, do paciente que vai fazer cirurgia, né, na questão da cirurgia bariátrica, tratamento medicamentoso, fitoterápico, é muito bacana. Então, as diversas mutações monogênicas associadas com obesidade. São vários, como eu mencionei, isso aqui nem tem todos, eu coloquei só essa página para vocês terem uma ideia. Citando uma dessas questões de alteração genética, vem a síndrome de Prader-Willi, que tem um retardo constitucional, tem o hipogonadismo associado, uma disfunção hipotalâmica e também uma obesidade muito grave hiperfágica. Assim, é uma coisa que come e muitas vezes até passa mal e não consegue se controlar. E síndrome metabólica? Por que é importante entender síndrome metabólica, ir lá aferir a cintura abdominal do paciente, classificar, ver se ele tem risco ou não? Veja, a obesidade, às vezes, quando se fala em obesidade, pensa em um indivíduo todo, né, com excesso de peso. Mas às vezes tem a obesidade abdominal, obesidade visceral, que o paciente ele tem um acúmulo de gordura em região abdominal e ele pode até ter o biotipo magro, mas esse paciente ele tem muito mais fator de risco, muitas vezes, do que um paciente com sobrepeso, tá? Que não tem acúmulo em região de cintura abdominal. Então tem que ficar de olho e tem que ter muita atenção no acompanhamento desses indivíduos. Então a obesidade, particularmente abdominal, está associada à resistência aos efeitos da insulina.
quando a insulina vai fazer a utilização da glicose periférica e também dos ácidos graxos, geralmente levando diabetes mellitus tipo 2. Então, resistência à insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia e adipocínios. Tudo isso vai criar um super estado inflamatório, tá? Não só isso, mas outros fatores associados também. O resultado é uma disfunção endotelial vascular, um perfil lipídico anormal, uma hipertensão e uma inflamação vascular. E tudo isso vai promover o desenvolvimento de uma doença cardiovascular aterosclerótica. Quando se pensa em circunferência abdominal, pensa um indivíduo obeso que tem o abdômen avental. Querer seguir pelo umbigo não dá, tá? A aferição já vai sair meio torta. Já é muito difícil aferir nesses pacientes, até porque por mais que você faça a medida, palpando as crestas ilíacas e tudo mais, como tem um tecido adiposo em grande quantidade, às vezes até para achar na palpação a cresta ilíaca é complicado. Mas a circunferência abdominal é super importante, porque ela reflete melhor a gordura visceral e a gordura corporal total. E como é que afere a abdominal? Então, sempre retirar a blusa ou o que estiver usando, né, para ficar livre essa região para fazer uma aferição adequada, não fazer em cima da roupa. Posicionar o indivíduo em pé, com os braços ao lado do corpo e os pés unidos. Posicionar a fita inelástica de maior extensão do abdômen no plano horizontal. Geralmente, essa maior extensão ela é o nível de altura do umbigo, mas nem sempre. Pedir um segundo avaliador, se não tiver um outro profissional junto com você, pede para o paciente mesmo te ajudar a segurar a fita numa posição adequada, para a fita não ficar saindo do local. E solicitar que o indivíduo inspire e expire, para que o abdômen ele fique bem relaxado. E a medida ela deve ser feita no final da expiração normal, sem que a fita comprima a pele. Tem também a circunferência da cintura, tá? Que a circunferência da cintura, ela muitas vezes ela é confundida com circunferência abdominal, mas não é a mesma coisa, tá bem? E ela é um preditor também de gordura abdominal e ela é muito usada para fazer a relação circunferência de quadril também. A da cintura, você vai... Só um minuto. Você vai repetir. Se você fizer uma aferição da cintura e a diferença entre as medidas for de 1 centímetro, você faz uma média, tá? E se for maior do que 1 centímetro, você repete as duas medidas e também não fazer por cima da roupa. Então, vamos lá. Agora eu vou falar de um artigo que ele foi publicado falando os efeitos de uma progressiva perda de peso em relação à função metabólica e a relação também da biologia do tecido adiposo em indivíduos que tinham obesidade. Resumindo, o que a perda de peso faz dentro do corpo do indivíduo? Essa imagem eu acho super bacana, porque ela coloca de uma forma bem geral. Então, começa com uma perda de peso, bem geral, que eu quero dizer assim, pega vários itens que todos juntos são bem importantes. Aqui é uma perda de peso progressiva, 0%, 5%, 11%, 16%. O que isso muda no corpo? Muda a alteração de depósito. Pensa o indivíduo que está com esteatose hepática. Então, ele tem um acúmulo de triglicérides, né, no fígado. E aí, vai mostrando que com o tempo, à medida que emagrece, vai tendo uma redução. Tem uma redução de tecido adiposo intraabdominal, tem uma alteração da biologia do tecido adiposo de uma forma benéfica, tem uma alteração da sensibilidade à insulina, uma alteração também de sensibilidade à insulina não só no tecido adiposo, mas também no tecido muscular esquelético, alteração na célula beta na função e na sensibilidade do fígado em relação à insulina. Se tiver uma perda de 5%, olha, às vezes 5% do pessoal não dá nada, né? Que chega no consultório, ou às vezes queixa que gostaria de perder. A pessoa a vida inteira teve problema com perda de peso. E aí um mês, que é uma dieta super restritiva, em que vai desnutrir mais ainda, o que provavelmente já está, e não entende depois por que tem o efeito rebote, engorda tudo de novo e tudo mais. Então, número 1,
fazer com que o paciente entenda que é mais importante ter uma perda gradativa, mas que dura 10 anos, porque foi associada a mudanças de estilo de vida, não teve aquele estímulo do sistema nervoso central, hormônio e tudo mais, para que tenha compulsões, porque se você restringe muito mais, o seu corpo não entende o que está acontecendo. Ele pensa, Jesus, cadê a comida? Não tem comida. Então ele cria mecanismos para que você tenha fome intensa, principalmente por coisas calóricas. Então por aí não é um negócio. Então se tiver 5%, a partir do momento que você traz o paciente para perto e explica que com esse percentual já tem uma alteração importante em relação a uma melhora da sensibilidade à insulina e da função da célula beta no pâncreas, é muito bacana. Se tiver uma perda adicional de 11 a 16%, aumenta mais ainda a relação da resposta à insulina no músculo. E se tiver uma perda progressiva de peso, causa também alterações de forma positiva em relação à biologia do tecido adiposo. O que é bacana da síndrome metabólica, pensando que é uma coisa fácil, se tiver perda de peso, é facilmente reversível. Então, a gordura visceral ela é facilmente perdida e a associação de perda de peso, ela diminui muito a gordura visceral. Então, diminuição de 5% de peso já reduz gordura visceral em 15%, diminuição de 10% do peso reduz a gordura visceral em 23% e diminuição de 15% do peso reduz a gordura visceral em 30%. E isso tudo está associado à diminuição de riscos de doenças cardiovasculares, de aparecimento ou de piora da doença de diabetes mellitus, de hipertensão arterial sistêmica e de várias outras complicações. É muito legal. Tá bem, então como é que classifica a síndrome metabólica, né? De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, eu vou seguir essa classificação aqui nesse slide. Tem o critério obrigatório e mais 2 de 4 critérios associados. Então, em relação ao critério obrigatório, obesidade visceral, circunferência abdominal, então eles classificam aqui de acordo com a etnia e também se é homem e mulher. Por que ajuda em relação à etnia? Pensa, é muito diferente a questão dos sul-asiáticos e chineses, que eles têm um biotipo e toda a alimentação, toda a questão cultural também já facilita isso, sejam mais magros. Então não faz sentido a classificação deles ser a mesma para outros indivíduos, tá? Houve uma redução, antes era maior esse valor, tá? Era mais tolerável. Para homens era maior do que 90, né? Em alguns casos eles classificam ainda como 100, 102. E de mulher também era maior do que 85. Em alguns casos chegavam até 90. Então, tá mais restrito, por quê? Porque eles viram que tem uma relação muito importante com o desenvolvimento de doenças. Então, mais de 2 a 4 critérios, triglicérides maior ou igual que 150 ou que esteja em uso de algum medicamento para controle de triglicerídeos. HDL menor do que 40 para homem e para mulher menor que 50. Pressão arterial sistêmica maior ou igual que 130 ou maior ou igual que 85 ou que esteja em uso de medicamento para controle de hipertensão. Glicemia de jejum maior ou igual que 100 ou diagnóstico prévio de diabetes. Se glicemia é maior que 99, teste de tolerância à glicose é recomendado, mas não necessário um diagnóstico de síndrome metabólica. Vamos lá para um artigo que eu achei super legal. Esse artigo foi publicado em 95 e ele foi publicado no New England. E olha que bacana, como a ciência muda, né? E ainda, assim, lendo esse artigo, eu consegui entender muito mais porque que alguns profissionais ainda têm uma crença muito forte em que a obesidade está relacionada à preguiça, a simplesmente uma questão de, sabe, o que gasta mais, uma simples questão, se você come mais e gasta menos, você vai engordar. Para muitos profissionais de saúde é só isso e ponto. Mas aí você vê que tem toda uma estrutura para isso, porque antigamente realmente acreditava isso, até por falta, né, de conhecimento e de novos estudos. E a informação é o seguinte nisso, que ele fala: nenhum tratamento atual para obesidade sustenta a perda de peso, talvez porque processos metabólicos compensatórios promovam a resistência de manutenção do peso corporal alterado. Isso para mim é fantástico, essa parte do artigo. Vou falar das outras
também, mas isso mostra que, mesmo muitos anos depois, a gente ainda não sabe nada, porque a obesidade só aumenta. E faz muito sentido, processos metabólicos, mas esses processos metabólicos vêm da onde? É questão genética associada a uma questão de atuação do sistema nervoso central, e é estilo de vida, o que é que leva a tudo isso? E aí, o que eles classificam, né, a questão da obesidade? Que é um problema comum e intratável em sociedades modernas, e que o peso, ele define que a questão do paciente engordar é simplesmente relacionado à ingestão de alimentos e gasto de energia. Então, que ele come muito mais e gasta muito menos. Então, nessa época, eles condicionavam apenas ao metabolismo. E a taxa de reincidência, veja, em 95 já era super difícil manter o indivíduo com perda de peso. Então, já era complicado. Agora, então, quanto mais a gente estuda e ainda não achou uma alternativa, precisamos estudar e muito mais, né? A alta taxa de reincidência entre pessoas obesas que perdem peso podem refletir o funcionamento de tais processos regulatórios. O que o artigo fala? Então, segundo eles, era só um gasto total de energia, em que tem energia do repouso, responsável por 60% do gasto energético total, e está relacionado ao gasto metabólico de manutenção de transmembrana e gradiente de íons e repouso à atividade cardiopulmonar. No efeito térmico da alimentação, 10% do gasto energético total, digestão, transporte e deposição de nutrientes. Gasto de energia irrestrito, 30% do gasto energético total. Gasto restante de energia mais atividade física. E aí, em 2007, um grupo de pesquisadores, eles montaram uma estrutura fantástica, mostrando que era muito mais do que um gasto energético alterado, ou porque se consumia mais e se perdia menos. Isso aqui chama Foresight, que é um mapa da obesidade. Como que funciona? Veja, é enorme, né? Uma das críticas a isso, apesar de ser muito completo, era a dificuldade, porque veja, é muito fio conectando a outro, você fica até com dificuldade de entender e visualizar. Aqui não dá nem para ler o que tem em cada um. Então essa foi a crítica do projeto, que ficou uma coisa muito difícil de compreender, digamos assim, excesso de informação. Então veja aqui, eles põem uma parte, educação. A educação, ela leva a uma alteração, né, da cultura, que eles chamam de aculturação, uma aceitação social, a questão da... e alteração, né, a questão da aceitação do corpo ou não. E aí eles vão falando da pressão que tem em relação ao corpo, trabalho da mulher, falta de tempo, alteração do controle parental, os pais acabam trabalhando muito e se viram, botam a comida que tem, esquenta a comida no micro-ondas, compra já pronto, alteração de controle da dieta, do que as crianças ingerem, aumento de horas em tempo de tela, tudo isso altera. Aqui, ó, balanço energético entra também, obviamente que entra, mas é uma das partes. Atividade física, hábitos dietéticos. No Foresight, então foi o primeiro esforço para criar um diagrama com loop causal para as causas de obesidade. Ele foi desenvolvido então em 2017 por vários pesquisadores da área de obesidade e eles fizeram um total de 108 variáveis conectadas aproximadamente com 300 ligações causais, então ele é bem complexo. E cada uma dessas variáveis, elas foram categorizadas em um dos 7 grupos temáticos. Então tinha psicologia social, fisiologia, psicologia individual, atividade física, ambiente de atividade física, motor, produção alimentar e consumo alimentar. No caso do que foi negativo, né, da crítica à complexidade visual, pode acabar deixando os espectadores meio perdidos e dissuadir eles, ao invés de encorajá-los a entender as múltiplas conexões. E de positivo representa uma demonstração fundamental dos sistemas para prevenção de obesidade e mostra os múltiplos drivers, condutores interagentes da obesidade. Nesse artigo,
em 2018, eles já falam de uma forma bem diferente do publicado em 95, né? Foi publicado na Obesity Science and Practice e fala: o desequilíbrio de energia é uma simplificação exagerada da complexidade dos fatores que levam à obesidade, visto que a obesidade é influenciada por uma miríade de fatores, desde comportamentos individuais até a montantes determinantes, incluindo alimentos e ambientes de atividade física e configurações de políticas e sistemas econômicos. Quando se fala no mapa Foresight, que é uma representação baseada na opinião de especialistas, né, sobre o sistema causal da obesidade, eles mostraram que o que eles começaram a fazer? Quando começou a ter essa percepção de que a obesidade era muito mais complexa do que se achava, que se você tivesse uma intervenção na comunidade como um todo, em ajudar não só a questão de informação para os pais compreenderem que esse tipo de comida leva ao excesso de peso, horas na TV assistida aumenta o sedentarismo e risco de doença, enfim, muitas vezes não há nem informação e dificuldade de se ter um planejamento. Casas que têm um planejamento alimentar, que têm um planejamento de refeições, elas têm muito mais sucesso, não só na manutenção do peso, mas evitar com que as famílias e os indivíduos dessa família tenham a doença, a obesidade. Então, eles começaram a fazer intervenções de sistemas baseados em comunidade. E viram que essas intervenções, que você une várias pessoas da comunidade e começa a fazer desde palestras, desde orientações, tem lugares que até tem horta comunitária, é muito bacana, que teve o sucesso, sim, na prevenção da sociedade. Porque o mais importante, claro que é tratar os indivíduos que estão na obesidade, mas se a obesidade é uma doença muito relacionada à modernidade e ao estilo de vida, a prevenção é a melhor forma para evitar que os indivíduos que têm peso adequado não fiquem obesos. E o número dessas intervenções na comunidade, desses grupos comunitários, resultaram em reduções significativas no corpo índice de massa Z-score, implementando estratégias na prevenção, visando várias partes do sistema. E aí, uma das coisas que eles fizeram, vou citar até de um artigo na Austrália, que deu muito certo, é a construção de modelos de grupo. Então, esses modelos de grupo seriam esses modelos comunitários, tá? O que é? É você ter uma participação intensa da comunidade, desenvolver a capacidade dos profissionais de pensar de maneira sistêmica. Então, eu, médica, vou juntar tanto com um dentista, quanto com... E não só necessariamente pessoas da área da saúde, não. Pessoas da comunidade. Para cada um no seu setor, para cada um auxiliar no que puder a estruturar melhor a sociedade para que tenha uma prevenção na área da obesidade. O que é o desafio? Para que isso funcione, precisa ter uma integração e uma adesão importante entre os membros. E para isso requer uma adesão de alto nível, investimento de tempo. Nesse artigo, eles fizeram uma revisão sistemática que avalia esse modelo de grupo com intervenção na sociedade. E os resultados foram muito positivos, porque melhora a compreensão do problema acerca da obesidade, aumenta o envolvimento em pensamento sistêmico, constrói confiança no uso de ideias de sistema e desenvolve consenso para ação entre as diversas partes interessadas. No caso da Austrália, que eu falei, eles criaram também um mapa associado, só que como teve a crítica do Foresight, que eram muitas variáveis e que acabava tendo uma dificuldade até de compreensão e análise, eles criaram um mapa mais curto, tá? Em nível comunitário. Então eles pegavam uma comunidade, meio que tiravam uma foto da comunidade, né? Vendo o que deveria ser conectado e colocaram 100 variáveis associadas. E isso representou as opiniões de várias partes interessadas daquela comunidade. Então é muito bacana porque você consegue individualizar os problemas daquele local. Isso foi em 2014, né? E um pequeno grupo de participantes ele foi recrutado por líderes locais na promoção de saúde, com base na relevância como interessados na questão da obesidade infantil na comunidade. E como que eles fizeram? Então os participantes não necessariamente precisavam ser da área da saúde, isso que é muito bacana, envolver todo mundo. Então, tinha representantes de diversos setores da comunidade, governo local, serviços de saúde, grupos comunitários e escolas, e os participantes foram conduzidos por meio de 2 sessões de 90 minutos do sistema baseado em comunidade. E com isso, eles mapearam as relações causais, e a partir de mapear as relações causais, eles conseguiram entender onde que eles teriam
que intervir. Um dos exemplos é esse aqui, olha que bacana. Então, psicologia social, produção de alimentos, consumo de alimentos, psicologia individual, atividade física individual, atividade física em relação ao meio ambiente, a psicologia, está tudo muito relacionado. Nós, ao invés de sermos vistos simplesmente como uma sociedade, temos que ver também o indivíduo inserido na sociedade. Porque se eu olho só um panorama, um número, naquele bairro tal, naquela cidade tal, tem 40% de pacientes, de indivíduos com obesidade e a projeção é que aumente 5% por ano. Tá, eu tô olhando um número, mas dentro desse número, o que tem mais associado? É um bairro pobre, é um bairro rico? Qual que é a média de trabalho desses indivíduos? Qual que é a profissão dessas pessoas? A maioria é casal? Tem pessoas que criam filhos solteiros? Como que é isso? Pensando em tudo isso, saiu em 2019 no Lancet. Foi muito bacana o que eles fizeram, tá? É mais do que um artigo, porque eles reuniram várias organizações, essas 3 organizações, para falar que, na verdade, a obesidade ela é uma sindemia global, tá? Porque está relacionada à desnutrição, veja, aqui a obesidade não é sozinho um problema público, que é uma sindemia global. Então, o problema é obesidade, desnutrição e mudança climática. Então, a sindemia global é a junção de 3 pandemias que afetam a maioria das pessoas em todo o mundo. Obesidade, subnutrição e mudanças climáticas constituem uma sinergia de pandemias porque ocorrem simultaneamente em tempo e lugar, interagem entre si e produzem sequelas complexas em todo o mundo. Para obtermos saúde, é necessário que ações sejam iniciadas com foco na saúde do ser humano, na preservação do meio ambiente e do nosso planeta. Por quê? A questão do clima nem é só se está muito quente ou muito frio, os extremos. A questão também de lixo, de acúmulo de agrotóxicos, tudo isso estimula tantos itens tóxicos diretamente à saúde, né? Mas também tem várias análises já de artigos que mostram quanto mais você tem um ambiente limpo, menos poluído, mais saúde mental, mais saúde do corpo você tem. Então, tudo isso é diretamente ligado. A desnutrição em todas as suas formas, considerando que o indivíduo com obesidade, na maioria das vezes, ele é desnutrido, e a subnutrição, quando você pensa decorrente na primária por falta de alimento mesmo, e na secundária decorrente de outras doenças, como caquexia do câncer, doenças inflamatórias altamente consumptivas, um indivíduo que está na UTI, teve alta, pós-Covid, por exemplo, perde muito nutriente. E outros riscos dietéticos são as principais causas de problemas de saúde em todo o mundo. No futuro próximo, os efeitos da mudança climática na saúde, eles serão agravar esses desafios de saúde. E as mudanças climáticas, elas podem ser consideradas uma pandemia por causa de seus efeitos radicais sobre a saúde humana e os sistemas naturais que dependem, ou seja, de saúde planetária. E essa comissão que se organizou para fazer essa questão do Lancet, ela recomenda abrangentes ações para lidar com a obesidade no contexto da sindemia global, que representa uma saúde primordial, desafio para os humanos, o meio ambiente e nosso planeta no século XXI. E eles fazem recomendações gerais, que é bem legal. Então, porque quando você apresenta um problema, não adianta você só falar que esse problema existe, quer dizer, até adianta, mas assim, como você vai resolver esse problema, qual é a solução? E nem sempre a solução vem rápido, às vezes demora um pouquinho. E aí, analisando vários artigos, vários locais que tiveram sucesso em relação à implementação de alguns itens, o que eles fizeram? Então, as recomendações. Pensar em termos de sindemia global para criar um foco em fatores sistêmicos comuns que precisam de ações comuns. Pensamento e ação para criar plataformas para trabalhar de forma colaborativa e fortalecer as alavancas de governo, tanto na parte nacional e internacional, para que as políticas de ações públicas modifiquem. E também, associado a isso, é municipal. Fortalecer a sociedade como um todo nas mudanças e ter influência. E assim, as grandes indústrias, principalmente as indústrias alimentícias, que elas produzem muito ultraprocessado, refrigerantes, tudo isso, pensando em clima, agrotóxico. Então, elas têm muito interesse comercial de uma forma que não necessariamente vai ajudar a sociedade.
Então, a sociedade se unir, integrar com a parte de governo e ter políticas públicas é muito importante que haja uma mudança geral. E, com isso, criar modelos de negócios sustentáveis, né? E promover mudanças para ter resultados não só a curto, mas a longo prazo também, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. E ações para criar uma base de evidências direcionadoras e ações sistêmicas, incluindo povos indígenas, que é super importante, e o foco tudo sair na saúde e bem-estar. Por que é tão importante ter atenção à questão da saúde pública? Olha o que aconteceu no Chile, que foi revolucionário. Em 2016, o Chile começou a tarjar os alimentos processados e ultraprocessados nas prateleiras do supermercado, porque percebeu que muita gente não tinha nem informação sobre o que estava consumindo. Então, eles colocavam uma tarja rico em açúcares, rico em gorduras saturadas, rico em sódio e rico em caloria. E isso sinalizava as quantidades excessivas de nutrientes prejudiciais para a saúde, como sódio, açúcar, gordura, né? Veja como é que são os alimentos, que bacana. Então tem aqui uma salsicha, que gostosa salsicha. Aí vem duas tarjas pretas aqui falando que tem. Ai, que delícia esse cereal. Olha essa bebida, parece ser tão boa. Então é muito legal, porque isso a pessoa fala, epa, e essa tarja preta aqui, o que é? E aí, eles colocaram limites, né, no Ministério da Saúde da fonte. Então, os limites eles foram aumentando. Quando eles começaram em 2016, eles já avisaram para as indústrias, até 2018 a gente vai ter uma nova tarja, e em 2019 também. Por quê? Que indústria que quer aquela tarja lá? Não quer, certo? Então, é uma forma de você obrigar a redução, porque eles vão ver novas formas de fazer um determinado produto com menos açúcar total, com menos gordura saturada, com menos sódio, com menos caloria, entendeu? E qual que foi a resposta? Eles publicaram um artigo, então começou em 2016, em 2019 eles fizeram uma análise, porque vendo se esse rótulo saudável que o Chile foi o primeiro país a adotar, se realmente funciona. Então, mostrou resultados positivos. Então, mudança nas escolhas alimentares e teve melhora na dieta dos chilenos. E quais foram os resultados? Modificar os hábitos alimentares da população chilena, pois os consumidores passaram a entender melhor a qualidade nutricional dos alimentos ultraprocessados. Teve diminuição da compra de produtos altos em açúcar, como o caso de bebidas adoçadas e cereais matinais, e diminuição na média de sódio e açúcar dos alimentos ultraprocessados. E a boa notícia é que no Brasil foi aprovado pela Anvisa a norma sobre rotulagem nutricional. E isso vai ajudar muito. Em 2020 foi aprovado, porque vai ter mais facilidade para comparar alimentos e decidir o que consumir. Você fornece conhecimento para a sociedade e você reduz situações que geram engano quanto à composição corporal, né? Então, não vai ser aquela estrutura octógono, né? Mas vai ter a questão do preto e mostrar alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, alto em sódio. E aí os modelos que tiver 2 nutrientes, eles vão colocar tudo junto. O que tiver 3 nutrientes vai ser dessa forma que vai aparecer no rótulo, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi publicado. E entra, finalizando já essa parte de introdução, super importante ressaltar o Covid-19, né? Isso aqui foi publicado, para quem não conhece, o Bruno Halpern é um endocrinologista extremamente respeitado no Brasil, né? E fora também. Ele foi um dos autores, na verdade, o autor principal desse artigo publicado. E muito bacana, mostrando a relação da obesidade e do Covid-19. Então, em maio de 2020, a América Latina foi o epicentro do Covid-19 e aí acentuou mais ainda uma disparidade socioeconômica que já existia, a grande prevalência de doenças crônicas, entre elas a obesidade. E aí pensa num lugar que já tem uma renda muito desigual entre os indivíduos e foi mais associado, mais piorado por conta desse vírus. Os indivíduos com menor renda, eles tiveram uma associação direta com piora do status nutricional e menor acesso à saúde, o que aumentou e muito, né? E ainda aumenta a morbimortalidade por Covid-19. Nessa tabela, ele coloca possíveis recomendações, tanto clínicas quanto relacionadas à saúde pública, que poderiam ser direcionadas para o tratamento e controle e prevenção da obesidade durante a pandemia do Covid-19,
tá? Então, a recomendação é que bebidas sejam, e outros ultraprocessados alimentos, sejam tarjados, tá? E deixar os programas alimentares de uma forma mais segura nas recomendações. E evitar o ganho de peso durante o período, tá? Porque assim, a tarja foi liberado no final de 2020, né? Mas ainda não foi iniciado nos produtos. E quando esse artigo foi liberado, foi mais ou menos no mesmo período. E também subsidiar frutas e vegetais. Pensa quanta gente já não tinha o que comer. E agora, com essa redução do poder econômico, se tem acesso a fruta e vegetal e legume, imagina, às vezes não tem nem acesso a nada, né? E isso é super importante. E também em indivíduos que clinicamente, né, estão com peso a mais, reduzir o peso para diminuir o risco de ter complicações decorrentes do Covid. Eles abordam um estudo que chama Open Safely, que examinou mais de 10 mil mortes no Reino Unido. A obesidade ela foi dividida de acordo com o IMC. Então, o IMC de 30 a 35, tá? Indivíduos tinham 1,23 vezes maior risco aumentado de morte. Indivíduos que estavam no IMC de 35 a 40, 2,66 vezes maior do que 40. IMC de 35 a 40, 2,66 vezes a mais do risco aumentado de morte, e indivíduos que tinham IMC maior do que 40 tinha 5 vezes a mais risco aumentado de morte. Olha que bacana essa imagem. Aqui ele colocou na pandemia do Covid-19, né? Então, o sistema de saúde super sobrecarregado, associado a uma falta de medidas efetivas de restrição, de proteção, de social mesmo, de distanciamento, porque é até um desafio. Por mais que você fale da questão do distanciamento social, teve tanta questão econômica associada, a indivíduos que negaram a doença, a indivíduos que tinham dificuldade de ficar em casa pela localidade que estavam, favela, indivíduos que não queriam ficar em casa. Então, tudo isso complicou e muito o controle da doença. E a falta de assistência a pacientes crônicos, que são pacientes que têm mais risco de ser afetado pelo vírus. E as disparidades sociais só aumentaram, falta de posição do governo em relação a alimentos que são considerados não saudáveis e falta de reconhecimento da sociedade como um todo e da necessidade de acompanhamento multidisciplinar nos pacientes obesos e que a obesidade é uma doença. Tudo isso, então, redução da atividade física e sedentarismo, esse comportamento. Muitas vezes os pacientes que se submetem à cirurgia pós-bariátrica não têm um acompanhamento adequado e acabam tendo várias complicações por isso. Alterações mentais importantes e consumos excessivos de ultraprocessado levam então a obesidade e outras comorbidades. E essa obesidade e outras comorbidades decorrentes desses itens aumenta mais ainda a severidade de Covid-19 e os óbitos. E vamos lá para finalizar na parte de tratamento. Lembrar que tem 3 partes de tratamento. 3 partes assim, pensando no tratamento de mudança de estilo de vida, tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico. Independente se vai usar medicação ou não, independente se vai fazer cirurgia ou não, sempre tem que ter associado, do começo ao resto da vida, mudança de estilo de vida. Porque se você der uma medicação para o paciente, ou até fazer uma bariátrica, o paciente for submetido à bariátrica e ele não tiver associado a mudança de estilo de vida, ele pode sim ter uma perda de peso muito importante, mas o risco dele ter reganho de peso é absurdo, tá? Então, não farmacológico, mudança de estilo de vida é indicado para todos os pacientes, reeducação alimentar, exercício físico, sono, conexões sociais e acompanhamento multiprofissional. Esses pacientes, eles não têm que ficar só ou com médico, ou com nutricionista, ou com... O ideal é que todo mundo trabalhe junto. É o educador físico, ou o orientador de atividade física, por exemplo, se for fazer um pilates, um fisioterapeuta, alguma coisa assim. Entra o nutricionista, entra o nutrólogo, entra o endocrinologista, no caso quem vai fazer cirurgia, cirurgião bariátrico, psicólogo, psiquiatra. O ideal é que todo mundo abrace esse paciente e os profissionais, mais do que abraçar, conversem entre si para que o tratamento seja eficaz. Farmacológico, qual que é a indicação, tá? IMC maior ou igual do que 30 ou IMC maior a 25 ou 27 associado a comorbidades.
é que tem comorbidades mais graves do que outras. Então, se o indivíduo tiver maior ou igual a 25 e com comorbidades muito graves, já é indicado a entrar. Pensar num diabetes mellitus já com complicações ou com dificílimo controle associado a uma apneia obstrutiva, né? Alguma coisa assim, tá? E associado a isso tem que ter tido falha em perder peso com mudança de estilo de vida. O que eu quero dizer? Tem um paciente com IMC maior do que 25 e em momento nenhum tentou uma reeducação alimentar à atividade física, tem que tentar primeiro, tá bem? Para depois já entrar com medicação. Mas lembrar, gente, que esse paciente não é para ver uma vez a cada 6 meses, né? Então, chegou lá no consultório, tenta um MEV primeiro, não deu certo, indicação de entrar com medicação. Cirúrgico, 18 a 65 anos, se for a faixa etária, IMC maior do que 40, ou se tiver comorbidades muito graves, IMC maior que 35. E, associado a isso, tem que ter tido uma falha de perder peso por 2 anos, ter feito acompanhamento com algum profissional de saúde em que a perda de peso não foi efetiva. Por que isso? Porque toda vez que faz um procedimento cirúrgico, pensando em cirurgia bariátrica, tem efeitos importantes na saúde do paciente, não só na saúde física, mas no psicológico também. E se ele nunca fez a mudança de estilo de vida, também não só porque não fez uma tentativa anterior, mas também pelo risco dele ter um reganho de peso por não ter modificado e nem tentado modificar em nenhum período. Então é importante. Lá no HC, na USP, né, o trabalho da cirurgia bariátrica é fantástico, é multiprofissional, então passa com todo mundo, passa com nutricionista, passa com psicólogo, com nutrólogo, com cirurgião, tem assistente social, tem psiquiatra, tem todo mundo, é muito legal. E aí, um dos critérios que a gente segue do Ministério da Saúde para incluir o paciente no ambulatório de cirurgia bariátrica é ter comprovado, seja por nutricionista ou por algum médico, que teve um acompanhamento contínuo de tentativa de mudança de estilo de vida, com a evolução dos pesos, com tudo certinho, mas que não teve sucesso por 2 anos. Esse é o período para poder entrar no ambulatório, fazer acompanhamento, fazer a reunião dos grupos e ser submetido à cirurgia bariátrica, porque não é tão simples assim, né? Então tem que ter muita atenção na hora de fazer esse procedimento. Mas ele é super indicado para os indivíduos no processo de perda de peso que não tem sucesso e está com IMC elevado. E ressaltar que a perda de peso de 5%, não só a perda, mas como a manutenção, já tem uma melhora importante de doenças associadas. Para finalizar, doença multifatorial, super importante o acolhimento, porque é uma doença, individualizar o tratamento, chamar a equipe para trabalhar em conjunto e sempre avaliar se entrou medicação, que é uma doença crônica e muitas vezes é difícil de suspender. Vamos para a próxima aula? Próxima aula vou falar dos medicamentos, como eles agem no corpo e possíveis efeitos adversos. Se tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo, estou à disposição por e-mail, nutrologialianegb@gmail.com ou Instagram, @nutrologialianegb. Aqui está o QR Code.